Eu vinha na Barra da Vaca, a primeira vez que eu vinha na Barra da Vaca foi mais ou menos em 37 ou 38, nessa parte, desses 2 anos. Nessa época tinha as seguintes casas: a casa do José Gomes Viana e a casa do Crispim Santana, na parte de baixo. E ali fazia era uma praça muito grande, até lá embaixo. E aí mais embaixo um pouco tinha a casa da dona Ana Lira, era viúva. Não conhecia o marido dela, mas era Ana Lira que ela chamava. E mais embaixo um pouquinho tinha a casa de Juquinha Valadares. Isso tudo na rua de baixo. Mais embaixo um pouquinho tinha a casa do mestre Mídio, que inclusive faleceu de afogado ali na vereda, na barca da vaca. Mais embaixo do mestre Mídio tinha a Maria Pernambucana. Mais embaixo dela um pouquinho tinha a velha cabocla, que era sua mãe. Que a velha cabocla era filho do senhor João Nepomuceno, que foi o primeiro passador do porto de Arinos. Mas eu não conheci, só conheci por nome, né? E na outra parte, embaixo, na parte da avenida ali, tinha outra casinha que morava Maximiano, que era o atual passador do porto da Barra da Vaca. E no centro, cada praça tinha um prédio que era a escola pública, que foi o prefeito de São Romão que mandou construir. Que, inclusive a mulher do Juquinha Valadares, dona Nilza, que era professora, das poucas crianças que tinha ali naquela época. Naquela época, antes do Major Sancler mudar daqui para São Romão, ele é que tratava do pessoal, que ele era um charlatão de primeira. Ele sabia aplicar e é quem dava o suporte ao pessoal da região. Se fosse adoecer, ia mandar um portador lá no São Sancler para ele mandar. Ele manipulava um remédio e tratava das pessoas. Mas aí foi quando eu não me lembro em que ano foi que ele mudou daqui do Urucuia para São Romão. Isso aí eu não tenho certeza, lembro. Agora, depois dele, na continuidade do tempo que eu fui crescendo, tinha o Zinho Cordeiro Valadares, que era sobrinho dele, que era filho da Dona, que morava ali na Fazenda Zumbi, que era perto da fazenda do meu pai. Ele também entendia e passou a ser o médico nós aqui da região. E ele, inclusive, ele botou uma farmáciazinha lá e aplicava o remédio para as pessoas. Pessoas do outro lado de São Miguel, Rio Claro, essa região toda, vinha um portador aí no Zinho. Ele chamava Randolfo Valadares, mas a gente conhecia ele por Zinho. Então, o pessoal vinha socorrer a doença do doente. Era isso aí. Eram os médicos que tinha na época que era esses. Aqui mesmo, o pessoal que morava aqui não, mas andou passando uns entendidos desses. Que inclusive, eu não me lembro o nome da pessoa. Veio esse entendido que passou por aqui, e tinha um moço aí que chamava Juca Vaqueiro, que morava lá na beira de Jabuticaba, arranjou um problema que ficou sem fazer evacuação muitos meses, acho que uns 3 meses, estava em tempo de morrer. E apareceu um entendido aqui, vindo não sei de onde. Eu esqueci, foi o nome, não sei. E deu de passar por lá e o pessoal da família soube desse homem, foi atrás dele e levou ele lá na casa dele. E dizem que ele chegou lá, pegou um vidrinho de remédio, um óleo, uma coisa, e passou no umbigo dele, do Juca Vaqueiro. Inclusive ele é tio desse menino Antônio Vitrola que tem ali, ó. Pode perguntar ao Antônio Vitrola, que talvez ele sabe, não sei se ele sabe dessa, mas talvez sabe, né?
Ele era tio dele. E diz que ele passou esse óleozinho no umbigo dele. Diz que ele botou a evacuar, que foi uma coisa louca e melhorou e ainda viveu muitos anos. Ficou são. Teve outro caso, como é que chamava o homem? Um doutor que passou aqui uma vez viajando. Tínhamos o Zé Roxo que morava ali, que tem uma família dele ainda, e os netos do Zé Roxo, que era o sogro daquele Zé Paranã, talvez o senhor conheceu o Zé Paranã, né? O Zé Roxo morava na beira dos mangues, que era vizinho do meu pai. O Tomás, filho dele, talvez o senhor conheceu. O Tomás ficou louco. Um rapazinho novo, ficou que tinha dia que era preciso do pai amarrar ele. E aí apareceu esse homem aí, esse entendido, que chegou, pousou lá na casa do meu pai. E lá meu pai mandou buscar o Zé Roxo com o menino e levou o Tomás. Mas que louco. Aí disse que esse homem tirou, inclusive eu conheci, tinha um pé de genipapo na porta da casa do meu pai, assim, de um lado, pezão de genipapo desse tamanho. Eu conheci lá o pedaço, esse homem tirou um pedaço da casca do genipapo e disse que fez lá um negócio e deu ele para beber. Era sujigado, como se fosse sujigado um bicho bruto, com muito trabalho ele bebeu um tiquinho daquele remédio. E aí o Tomás disse que melhorou, viveu até poucos anos, nunca mais sofreu nada. Eu conheci lá o pedaço o tampo de casca que ele tirou do pé de genipapo, sarou depois e o pé de genipapo morreu com aquele sinal que tinha tirado a casca. É isso aí, nesse ponto aí, eu sei, é isso aí. O primeiro professor meu foi o professor Benevides, não sei se o senhor conheceu. É, você conheceu ele ainda? Ele era de Januário e veio para aqui, ele teve em Carinhã uns tempos dando escola, depois ele teve o Major Sancré, quando morava ainda aqui, contratou ele uns tempos para lecionar lá no Tamborilo, que era onde ele morava. E aí meu pai contratou ele por um ano, os fazendeiros contratavam ele assim por um ano, meu pai contratou ele por um ano para lecionar lá em casa. Nós éramos um bando de irmãos já, tudo analfabeto. Aí meu pai morava lá numa casa de palha de Buriti e tinha uma casinha assim, que era de fazer farinha, feita também. Aí meu pai pegou, fez os bancos lá, tudo de estacazinha de pau, botou os ganchinhos feitos de tábua, fez as mesas com tábua também de forquilha, lá nessa casinha de farinha, e lá ele lecionou um ano para nós, foram os primeiros ensinos que nós tivemos. Ali cada um pagava por mês ali uma quantia. E meu pai contratou ele por um ano por tantos cruzeiros, né? Eu nem lembro, isso aí eu não sei quanto foi. Ali os outros vizinhos que me traziam davam também uma contribuição, né? Pelos filhos que vinham estudar. Existia palmatória. O professor Benevides, ele era, né, bastante rígido. Acabou com a taça, ele me... E se por acaso ele passava aquele negócio, depois ia pra gente ler aquelas coisas, dar as respostas para ele. Se eu não desse conta de dar aquela resposta que ele me pedia, ele ia te pedir a resposta lá. Se você desse conta da resposta, aí você que ele me obrigava você a pegar para a palmatória e me dar os bolos. Era desse. Existia assim. A construção que tinha lá era o barco, feito com duas canoas, que você atravessava cavalo, só cavaleiro. É o que existia na época, era o transporte nosso, era o cavalo. Até carro de boi atravessava no barco. E a canoa, por exemplo, o pedestre era passado com a canoa, né? E o cavaleiro, se eu chegasse lá com um cavalo ou com um carro de boi,
Você atravessava no barco com as duas canoas. E o primeiro passador que eu vi na minha história, na minha convivência, que eu soube que teve aí, foi o João Nepomuceno. Depois do João Nepomuceno, teve o Pedro Passador, que eu ainda conheci, cheguei a conhecer. Aí, depois do Pedro Passador, é que veio o Maximiano, que era o meu primo da minha mãe. Aí depois do Maximiano veio, não sei se veio o velho Martim, que ainda estava ele Martinzão, não sei se eu conheceu. Conheceu não, né? Me parece que depois do Maximiano é que veio o velho Martim. Não sei o sobrenome dele, chamava o velho Martim, chamava ele Martinzão. Aí depois do velho Martim que veio o Germano. Aí já começou a vir as balsas, etc, né? O primeiro carro de gasolina que andou aqui na região, no Urucuia, foi o Américo Martins, que era um grande empresário que tinha em Montes Claros. E ele comprou uma fazenda aqui no Buqueirão, na Fazenda da Roça. Comprou até de um tio meu, na Fazenda da Roça, que ainda tem hoje lá a fazenda que é de Camilo Machado, Pedro Versiano. Esse Pedro Versiano, que era casado com a tia minha, irmã da minha mãe, vendeu a fazenda para o Américo Martins. E ele criou muito gado lá, muito égua, burro, etc e tal. E ele veio mais ou menos nessa época de 37 para 38, foi mais ou menos nessa época, sempre vinha a cavalo, né? Mas aí ele veio com um caminhãozinho, tipo essas 6x4 que tem aqui hoje, de Montes Claros aqui na fazenda. Passando São Francisco, naquela época não tinha ponte, não tinha nada, só tinha estrada de carro de boi, e ele veio com esse caminhãozinho de lá até aqui na fazenda dele. Chegou aqui em Arim, na Barra da Vaca, ele parou, ele ficou com medo do carro, do caminhãozinho não subir a rampa, que era aquela ladeirona. Ele já era muito amigo do meu pai. Ele mandou um portador a cavalo lá na casa do meu pai. Meu pai veio para vir com os bois, veio com o carro com os bois para puxar ele. Chegou aí, ele atravessou o caminhãozinho no barco, nesse barquinho de canoas, e chegou lá, meu pai botou os bois com as cordas, puxou, subiu. Aí ele foi dormir lá em casa, na porta da nossa casa, lá com esse caminhãozinho. Foi bater na fazenda lá, ó. Foi o primeiro carro de gasolina que andou aqui nessa região. Américo Martins. Ele era riquíssimo lá em Montes Claros. Depois ele teve uma fazenda, depois ele vendeu aí, depois ele teve uma fazenda aqui na Santa Cruz, muito tempo. Inclusive, em 58, que eu era solteiro ainda, eu comprei muito gado para ele. Eu comprava gado aqui para Carinhã, Formosa, região tudo, e andava comprando gado, boi, e levava para ele lá. Lá eu vendia para ele. O dia que muitas vezes eu chegava aí na fazenda, ele não estava aí. Ele era um homem assim estourado, falava, o dia que você chegar aqui quando eu tenho, você pode ir em Montes Claros buscar o dinheiro. Eu fui em Montes Claros algumas vezes, eu ia a cavalo até São Francisco. Chegava lá, eu peguei até uns caminhãozinhos, naquela tempo nem ônibus não tinha. Pegava uns caminhão lá, tinha uma jardineirinha, antigamente era aquela jardineirinha pequena, e ia para Montes Claros, lá ele me dava o dinheiro, ia no banco. Muitas vezes eu vim de lá com 600, 700 mil cruzeiros na capoteira, que era aquele negócio que encantava na cavalo, eu levava, né? E vinha de lá, chegava aí, pegava o cavalo e vinha embora até aqui. E naquele tempo não tinha perigo nenhum. Só pensava, hoje quem é que faz uma viagem dessa para carregar 500 mil reais, né? Outras vezes eu ia para Bonfinópolis, em Bonfinópolis já tinha uma jardineira que corria para Pirapora, eu ia para Pirapora, lá eu telefonava, ele autorizava, eu pegava o dinheiro no banco em Pirapora e vinha. Para ir comprar gado aí Até se debater eu andei comprando gado para ele. Naquela região o manda-chuva maior que tinha era o Major Sancler mesmo. Que antes dele teve o Coronel Pitangui, que era o pai dele. O Coronel Pitangui é meu avô, que a minha mãe é filha dele, já do segundo casal, sabe? O Coronel Pitangui, inclusive tem um jornal sobre a vida dele, se o senhor quiser eu posso até te mostrar ele. Da vida do Coronel Pitangui. E o Coronel Pitangui, dizem
Nesse jornal consta a vida dele. Ele saiu da cidade de Pitangui, lá perto de Belo Horizonte, diz que tomou 3 contos de réis emprestado e comprou mercadoria e saiu mascateando, veio até São Romão. Chegou em São Romão, disse que vendeu aquilo fiado, não sei como é que foi, e lá chegou em São Romão, ele vendeu o fiado, ficou desorientado, disse que botou o pé na estrada lá, veio bater aqui no Urucuia. E chegou aí aqui no Pesqueiro, por aí, que tinha um fazendeiro aí, esqueci o nome do fazendeiro, mas lá no meu jornal, eu vou te mostrar esse jornal. É muito importante. Pode até se você coloca ali. Ele encostou num fazendeiro lá que deu a mão para ele. Ele chamava Chico Remendo na época. Ele andava com as calças rasgadas e tal, né? Aí esse fazendeiro lá deu a mão para ele curtia, pegava os couros de gado, que você matava gado para comer, curtia. Tinha um curtão artesanato, talvez você não sei se chegou a conhecer. Curtia aí na beira das veredas. E aí o amigo dele, esse patrão dele, emprestava os cavalos para ele, formava os cargueiros e ele levava para vender em Paracatu. Lá ele trocava toco de outras mercadorias e voltava mascateando, sabe? Aí ele começou, né, a angariar um dinheirinho e tal. Aí ele pegou, tinha esse amigo dele e tinha um vizinho que chamava Pedro Cordeiro, que passou a ser sogro dele depois. Pedro Cordeiro, que é dos Cordeiros. Aí ele tomou 30 contos de réis do Pedro Cordeiro emprestado para pagar com 30 dias de prazo, para melhorar o comércio dele, né? Aí o Pedro Cordeiro emprestou pelos 30 contos de réis. Aí ele fez as tiradas dele, ganhou o dinheiro dele. Com 25 dias ele pagou os 30 contos de réis para o Pedro Cordeiro. E sobrou algum dinheiro. Aí ele arranjou 2 cavalos emprestados com o patrão dele, arranjou um companheiro lá. E tem até o nome do companheiro lá no negócio, depois você vai ver. E foi daqui a Pitangui a cavalo pagar os 3 contos de réis que ele ficou devendo lá. Ah, será que hoje tem alguém que faz isso? Nem de avião não vai, tenho certeza. Quanto mais, né? 3 contos de réis. Onde é que está Pitangui? Depois de Belo Horizonte. Aí, o Pedro Cordeiro o Pedro Cordeiro que era o tubarão da região, riquíssimo. E tinha uma filha só, chamava Maria Cordeiro Roladar. Aí ele viu que o Pitangui era honesto, ofereceu a filha em casamento. Aí ele casou com a Maria Cordeiro. Aí o sogro dele, o Pedro Cordeiro, falou: ó Pitangui, naquele tempo tinha um negócio de dava o dote para o pai dava o dote para a filha, né, quando casava. Eu vou te dar a fazenda Pesqueiro, cercado de Capão Grosso em dote da Maria. Aí eu sei que quando ele pegou o documento dessas terras, deu 3.000 alqueires de terra. E falou: ó, o gado também que eu vou te dar de dote não tem, eu não vou te dar gado não. O gado que você achar aí com a marca Alco e Festa, nessa fazenda é seu. Ele marcou 3.000 cabeças de gado também. Aí, quer dizer, aí em vez de Chico Remendo, passou a ser Coronel Pitangui, né? E aí é que ele, com essa mulher, ele teve o Major Sancler, que é o primeiro filho dele, a Ana, que chamava Dona, que é a avó de Java, dessa turma que o senhor não conheceu talvez. Conheceu não? E a Garibaldina, que casou com um Pedrinho Gerciano, que morava na Forquilinha, que era um Zerciano. O Zerciano foi embora tudo para o Naí. Lá ainda existe esse pessoal do Zerciano. Teve esses 3 filhos. Aí a mulher dele deu um problema lá, ficou fraca da cabeça. Como é que é, né? Aí veio embora apontar a filha que morava na Forquilinha. Aí, eu acho que esse negócio dessas canoas já foi o Coronel Pitangui que conseguiu. Ele estava precisando fazer umas canoas e aqui não tinha quem fazia. Ele soube que na Jabuticaba tinha um homem que fazia canoa. Jabuticaba é onde é São Joaquim hoje. Lá tem um corguinho que chama Jabuticaba, né? Lá antigamente chamava Jabuticaba.
Talvez você conhece São Joaquim. Talvez não, tem que conhecer. Ele mandou lá buscar esse homem para fazer essas canoas para ele. Chamava Elias, que é o meu bisavô. Aí mandou os carros de boi e trouxe ele com a família toda. Ele veio com a mulher, que a minha bisavó que já passou aí, que era a parteira que morou com a minha mãe, que era a esposa dele. Ele chamava Elias e a mulher Jona. Aí ele trouxe uma filha por nome... Ah, Jesus, agora já estou esquecendo até o nome da minha avó, rapaz. Virgínia. E ela tinha um rapazinho, veio com um menino. Não sei se ela foi casada lá ou como é que foi, eu sei que ela tinha um filho, sabe? Ou se era mulher solteira, não sei. Aí ele trouxe esse velho para fazer as canoas para ele, o Elias. E botou para morar lá na fazenda dele. Aí com o negócio a mulher adoeceu, depois a mulher morreu, né, a esposa dele. Aí ele pegou e amaziou com a Virgínia, com essa dona, que era filha da Joaninha, mas do Elias. Aí teve 9 filhos, que era a minha mãe e a primeira. A minha mãe foi a primeira filha dele, a Aurora, né? E teve mais 8 filhos, 9 filhos. 9 filhos particular, né? Aí o Sancler já tinha feito fazenda ele morava no Pesqueiro. O maior Sancler fez fazenda no Tamboril, né? Aí passou uns tempos, quando ele faleceu, minha mãe estava com 6 anos. Aí ela adoeceu e aí fez um testamento para os 9 filhos e entregou para o filho, para o Sancler, ser o tutor quando ele morrer. Ele passou 3 fazendas para os 9 filhos e e 1.051 cabeças de gado, para esses 9 filhos particulares, que a minha mãe era uma. Aí quando eles foram medir as fazendas, deu 300 alqueires para cada um dos 9 irmãos. Inclusive, onde eu morava ainda é a fazenda que ele deu para minha mãe, que meu pai se instalou lá e está até hoje aí na família, né? E aí eu sei que ele morreu, acho que foi em 1918. Aí o Sancler ficou como tutor, aí depois repartiu os negócios para os filhos e tal. É o que eu sei, né? Agora, além desses poderosos que o senhor me procurou, nessa época era, primeiro o coronel Pitangueira, que ele tinha esses Pedro Cordeiro, que foi o sogro dele, etc. Depois passou para ele, depois passou para o Major Sancler. Aí depois veio os filhos do Major Sancler, que era o velho Chico Valadares, o Pedro Valadares, Juquinha, Veridiano. Tinha um velho Nico, que era o velho Nico, se não me engano, ele chamava ele de tio Nico. Não sei se ele era tio, acho que ele era tio deles aí, mas não sei se ele era irmão, era dessa mulher dele, do Pitangueira, que era a mãe deles, né? Não sei, eu sei que era parente, né? Morava aqui no Santiago. Então naquela época eram essas pessoas. Agora aqui do lado daqui tinha outras pessoas, aqui no Brecht tinha Antônio Zifirini, que era um grande fazendeiro. Tinha o Aureliano de Ornella, que era um dos maiores fazendeiros que tinha na região. Extrema. É isso aí. É o que eu sei, é isso aí. Barreiro Preto, você conhecia? Não, Barreiro Preto eu conheci já agora depois, já depois de Eugênio Grande. O dono de lá era chamado João Lopes, né? Inclusive eu conheci o João Lopes na Cesarada, depois ele mudou para Cesarada, né? Eu conheci a fazenda lá já depois que ele não morava lá, mas eu passei lá uma vez já. Mas depois deu Da Beira do Mel ali. Beira do Mel eu conheci lá o Orozimbo, que a gente chama ele Oró, que ainda tem os filhos dele aí, o João de Oró e etc, né? Era o João Oró. Agora os antecipados deles eu não conheci. Piratinga. O velho Chico Valadares morou lá uma época. Depois ele comprou a fazenda aqui, que era do Miguel Torres, que era neto, filho dessa Garibaldina, que era casado com a filha da Garibaldina, né? E mudou para aí, o Miguel Torres mudou lá para a beira do São Miguel, lá e tal. E o velho Chico morou há uns tempos, depois, quando ele mudou para cá, o Aristides, que era cunhado dele, que morou lá, né? O velho Aristides Carneiro. Não sei se você conheceu. Conheceu ele ainda? Pois é. Então, o que eu tenho conhecimento é disso aí, dessa parte. Na região de Cabeceiras ali.
Não, cabeceira eu não... A única coisa, a referência que eu tenho é essa que eu já te falei do Zé Rita, que ele era perto de Cabeceira, né? Mas justamente não era em Cabeceira, que ele morava pra cá de Cabeceira, né? Mas Cabeceira... Cachoeira, região de Cachoeira, né? Arino mesmo. Cabeceira, Cachoeira, perto de Arino. Arino mesmo. Aqui, né? É. Não, Cachoeira ali eu não conheci ninguém que foi proprietário lá, essas coisas. Só depois de o Tenté foi proprietário lá de umas áreas de terra lá e tal, né? Mas foi daí do Tenté pra cá. Antes eu não sei se formar nada. Do início de Barreiro Preto, Sagarana? Barreiro Preto eu não cheguei a conhecer não, mas Barreiro Preto não. Sagarana, Boi Preto. Boi Preto. Lá era o Martim Estrela que era dono daquilo ali, mas eu não conhecia o Martim Estrela não, só conheci por nome. Que era um grande fazendeiro. Inclusive aqui essa fazenda Menino, que era dele também, né? Que teve aquele rolo aqui da fazenda Menino, que deve saber, não sabe mais ou menos. E disse que essa fazenda Menino era dele também. Mas ele era proprietário lá, então de lá que eu não sei se ele chegou a morar no Menino, mas eu não conheci o Martim Estrela, só conheci de nome, né? Você não conheceu o Sanclerzinho lá do Conheci, Boi Preto? que era filho do Ré Sancler, conheci. Eu morava em Belo Horizonte, era o pai do Mauro Velho. Ele vendeu a fazenda para o Nadir Bueno. Você conhece o Nadir Bueno, conhece? Acho que ele hoje mora ali perto de Riachinho, por ali, né? Já faleceu. Já faleceu? Pois é. O Sanclerzinho vendeu aquela fazenda para o Nadir Bueno. O Nadir Bueno era muito rico, né? Acho que ele era de Paracatu, não sei direito de onde é aquilo. Aí depois veio o Inca que, né? Tomou dele a fazenda. Aí ele pegou, mudou para Formosa, comprou uma fazenda lá perto de Formosa, para lá. Depois ele voltou para trás, né? E comprou. Dizem que ele tem até muita terra ainda dentro do INCRA aí, de Sagarana, não sei. Comprou diversos lotes lá da turma, né? Mas eu gostei disso aí. Região de Morrinhos, quem eram os poderosos ali? Morrinhos, eu não... Meu pai falava antes de um pessoal que era da região ali, mas eu não cheguei nem a conhecer. Tinha um tal Zé Nu, que era das pessoas influentes na região ali, Regalito por ali, e Morrinhos. Né? Fazia parte de Morrinhos. Tinha um tal Zé Nu, tinha um tal Louro Nu, mas eu não cheguei a conhecer, só conheci de nome, os casos que os meus pais contavam, né, das pessoas. Né? Esse aí... Falar numa seca que teve em 1925. Isso foi a seca maior que teve na região. Eu sempre falava nessa seca de 25, que nunca foi esquecida, né? Que, inclusive, ele disse que na seca de 25, essa lagoa do Lagamar, que aquilo não usava secar, nunca usou secar, mas naquela seca do 25, a lagoa baixou bastante. E naquela época tinha peixe demais, tinha surubim do tamanho nosso aí, todos que eles pegavam. Então eles que foram tinguijar essa lagoa, que ela baixou muito. Ele, o Martinzão velho que foi passador ali, que era um homem alto também, e outros mais. Ele disse que os homens mais altos, como foi ele, que meu pai era um homem alto, e o velho Martinzão conseguiram o lugar mais fundo, eles conseguiram tomar pé com água na boca. Pra você ver como é que foi a seca grande naquela época, a diferença que é hoje, né? Ele contava isso demais. Por muita seca que foi, mas nem compara com hoje, né? Eles tomaram pé, foram tinguijar para pegar muito peixe lá, porque naquela época tinha peixe demais. Que na época das enchentes, nas primeiras enchentes que dava, que o sangrador daquela lagoa, ele vai descer lá embaixo, por baixo daquela fazenda do Joaquim Santana. A água, quando o rio começava a encher, a água vinha subindo de lá para cá. Muitas vezes, os vaqueiros aí, ia campear aí, chegava lá na entrada, na embocadura do sangrador na lagoa, estava assim de peixe, que eles matavam peixe de porrete e enchiam saco, e jogavam na garupa do cavalo e levavam para casa. De tanto peixe que vinha para entrar. Quando vem a primeira enchente, eles vêm para sair para fora, né, para a lagoa. Matavam de porrete, peixe assim que por matar, todo tipo de peixe.
Você pegava um surubim lá do tamanho nosso aí, nessa lagoa. Era isso aí, né? Eles falavam nos revoltões, inclusive eles tiveram muitos dias dentro das matas lá, escondidos dos revoltosos, né? Mas a única coisa mais assim que eu tenho certeza, que eu lembro que eles contou, foi quando todo mundo ia para os matos escondendo nos buqueirão de serra. E o Major Sancler na época fabricava cachaça, como eu te falei que ele tinha a usina lá que fabricava essas coisas tudo, né? Isso que fabricava cachaça, tinha as dornas enormes cheias de cachaça e tal. E aí, o Pedro Versiano, que era casado com a minha tia, que era dono da fazenda lá que eu falei que vendeu para o Américo Martins, ele era um rapaz na época, ele era todo assim. Ele era um cara todo assim, estovado, todo destemido, sabe? E eu sei que estava todo mundo escondido nas matas, já não sei quantos dias. Aí disse que ele falou assim, eu vou lá no Tamboril, ver se os revoltosos estão aí ou se já foram embora. Disse que arriou um cavalo lá, que eles ficavam com os cavalos piados lá no mato, arriou o cavalo e disse que veio. Chegou lá, lá o Tamboril, tinha um largo grande, aquele vaquejador, né? Ele disse que quando chegou lá, quando foi chegando perto, que estava frigiando, eles estavam tudo lá, na fazenda do Major Sancler, no Tamboril. E ele disse que quando chegou perto, que os caras virou para o lado dele e me disse que dispararam tiro, e ele disse que virou esse cavalo para trás e ó, e sumiu. Só contou o tiro, mas... E eles meteram tiro nele lá, os revoltosos. Aí foi embora. Ele se mandou, chegou lá, os bichos estão lá e me atirou e tal. E eu sei que aí vai lá, vem cá, passado mais um dia ou dois, ele falou, hoje eu vou lá, eu vou ver se aqueles diabos já foram embora. Aí disse que tornou voltar. Chegou lá, disse que essas dornas, disse que eles devem ter bebido cachaça, até não quiseram mais. Disse que abriram as dornas, o negócio dos torneios ali das dornas, e deixou, aí foram embora, deixou derramando cachaça. Disse que os negócios lá, os cômodos lá, que ele entrou com água na canela de cachaça. Aí que ele correu, ainda tampou aquele trem, ainda conseguiu recuperar um pouco das cachaças. A senhora pensou que é maldade, né? Aí já tinham ido embora. O que eu sei... Ah, tem outra passagem. Eu sei que já me contaram também que eles saíram aí, passou não sei aonde, pela Pedrinha, vai. Chegou na fazenda nós chamamos velho, Aureliano de Ornella, disse que pegar lá, pegou ele de suplo lá, ele não tinha escondido. Aí disse que o Aureliano de Ornella era juiz de paz na época, né? Eu nem conhecia ele também não. Aí disse que chegaram lá e pegou, ele não teve tempo de correr. Aí disse que ficaram conversando com ele, tal, mataram a vaca dele. Aí ele chegava e matava a vaca, matava tudo para comer, né? Nossa vida. Aí diz que ele falou, diz que eles foram conversando com ele e tal, e foram esbiltando nele, aí ele disse que ele falou que era juiz de paz. Ele falou, é atrás de você mesmo que nós estamos querendo. Ele estava contra o governo, né, na época, sobre aquilo, né? Aquela revolução. Aí disse que botaram ele montado numa égua em pelo, e daí até Serra das Araras. Eu não sei se é verdade, né? Ou se é contra, né? Diz que botaram ele montado em pelo numa égua. Foi daí até Serra das Araras com ele, com o velho. Chegou lá, disse que Deus ajudou, que soltou ele, ele veio embora. Coitado. Já pensou em um Sandé montado em pelo numa... A passagem que eu sei das revoltas, só isso aí.